Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença. Bom dia, meus queridos irmãos e amigos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje eu te convido mais uma vez para que nós possamos meditar nesse momento gostoso de cafezinho com graça. E, amados, hoje é um novo dia e nós precisamos ter esperança que Deus possa fazer sempre a vontade dele na nossa vida. Amém? Como é bom poder acordar ao som desses pássaros que cantam e que nos trazem tanta alegria. Amados, é interessante que os pássaros, eles lembram um cuidado de Deus sobre a nossa vida. Eles enfeitam, né? Eles trazem um som maravilhoso aos nossos ouvidos. É um privilégio poder ter um Deus grande, assim como nós temos. Então, que nós possamos reconhecer esse Deus maravilhoso que nós temos. Amém? Quero meditar com você hoje uma palavra que está no Salmo 34. Apenas o versículo de número 7 e 8, que nos diz assim: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Amém? Amados, o que dizer nesse tempo de Covid-19, né, de uma pandemia sobre coronavírus, Covid-19? Amados, eu quero te dizer que tomar as devidas precauções, né, evitar aglomerações de pessoas, evitar estar no meio de muita gente, né? Isso é muito bom. Nós podemos assim estar fazendo a nossa parte, né, para que essa pandemia ela se instale no nosso meio, né? Porque nós sabemos que é real e que precisa ser tratado com os devidos cuidados. Amados, mas olhando para a palavra de Deus hoje, eu quero, da parte de Deus, trazer um consolo para as nossas vidas. O salmo que nós lemos hoje, ele nos diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. E no versículo 8 vai dizer ainda: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz, é o homem que nele se refugia. Amados, nesse tempo de crise, né, que todos nós temos vivido, muitos países estão vivendo o caos do medo, né? Porque no nosso Brasil, graças a Deus, a gente não se ouve tanto falar, né? Está apenas no início e o governo, os prefeitos, todas as autoridades estão tomando as medidas cabíveis, necessárias, né, para que
essa pandemia ela não aumente no nosso meio. Há controle, né? Mas, amados, então tomando os devidos cuidados, nós precisamos olhar também espiritualmente para isso que tem nos acontecido. E o que a palavra de Deus nos fala sobre isso? Nós vemos no livro de Lucas, que falando sobre guerra, rumores de guerra, falando sobre que nos sobreviveria dias difíceis. O livro de Apocalipse também fala, né? Mas nós precisamos ver essa luta, toda essa luta, como uma luta espiritual também, né? Onde o nosso Deus é soberano, Ele governa tudo, Ele vê tudo, Ele está a par de tudo que está acontecendo. Então nós precisamos, como servos, como adoradores do nosso Deus, colocar diante dEle tudo isso que nos acomete, tudo isso que nos acontece, porque a palavra de Deus no versículo 8 está falando, bem-aventurado, mais do que feliz, é aquele que em Deus se refugia. Amados, quantas vezes nós vivemos o caos do medo, mas nós não apresentamos o nosso medo ao nosso Deus, né? Às vezes a gente conta para um vizinho, conta para um amigo, o assunto hoje é só Covid-19, todo lugar que você vai, as brincadeiras sobre Covid-19. Só porque como anda o seu relacionamento com Deus? Será que essa ansiedade, tudo isso que está acontecendo tem te afastado de Deus? Ou será que você ainda continua com intimidade e contando para o seu Deus, aquele que pode responder tudo, aquele que pode te ajudar? Será que você tem falado com Deus? E aqui no versículo 7 do Salmo 34 vai nos dizer que o anjo do Senhor está ao nosso redor. O anjo do Senhor está ao redor daquele que teme ao Senhor, né? E ele livra. E no versículo 8, bem-aventurado aquele que nele se refugia. Amados, tempos difíceis vão nos sobrevir ainda, né? Não digo que seja o Covid-19, mas a palavra de Deus ela vai se cumprir toda. E eu quero despertar você hoje, amado e amada, para que você tenha um relacionamento com Deus, para que em tempos difíceis, em tempos de crise, você tenha um refúgio na sua vida e que você não precise se atemorizar, que você não precise ficar em meio aos comentários, mas que você seja ponderado e que você coloque tudo diante de Deus, as circunstâncias e aquilo que nos acontece, e que você possa sentir aí onde você está, que Deus é bom. O salmista aqui ele nos fala, né? Salmo de Davi, provai e vede que o Senhor é bom. O nosso Deus é bom, Ele é misericordioso. O nosso Deus, Ele é aquele que subsiste sobre todas as coisas. Ele é aquele que pode me ajudar e te ajudar. Nunca se esqueça que o nosso Deus é grande e que Ele tem domínio, controle sobre todas as coisas. Clama a mim e eu responderei. A Bíblia fala, clame a mim. Então o nosso Deus, nesses tempos difíceis, Ele te convida, busque-o, clame, conte tudo para Ele, tenha um relacionamento com Ele. Assim como no Mateus capítulo 6, a primeira palavra é guardai-vos. Nós precisamos nos guardar e contar tudo para Deus, né? Nós não somos todo mundo, nós somos exclusivos. E que você tenha domínio, controle sobre suas ações e reações e que você busque o nosso Deus. Eu quero orar com você. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos nessa manhã porque essa palavra nos conforta, ó Deus, nos dá confiança, nos dá, ó Deus, descanso, Pai, que aquele que está em Ti, Pai, Ele é guardado. Deus, perdoe o nosso pecado, Deus, a nossa ansiedade, Pai.
Tira todo o caos, ó Deus, da nossa mente, todas as preocupações, Senhor, e nos abençoe nesta manhã, Senhor. Traga alívio, ó Deus, àqueles que estão sofrendo, ó Pai, as famílias, ó Deus, que estão enlutadas, as famílias, ó Deus, que estão, ó Pai, atribuladas, ó Pai, por causa desse acontecimento. Deus, e no nome de Jesus, nós colocamos a nossa confiança no Senhor. Pai, nós clamamos a Ti nessa manhã. Nós te pedimos, ó Pai, direção, Pai, e que o Senhor nos guarde, Pai, nos livre do mal. Pai, muito obrigado porque o Senhor é conosco. Perdoa nessa manhã o nosso pecado. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, tenha fé. Exerça nesse momento a sua fé e que Deus te abençoe. Graça e paz.